excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo relator, senhoras e senhores ministros, cumprimento aqui toda a advocacia em nome dos advogados indígenas, como é o meu caso do povo Macuxi de Roraima. Saúdo a todos os povos indígenas do Brasil que, neste momento, acompanham o julgamento em todos os cantos, todas as regiões do Brasil. Senhores ministros, no presente caso, o Supremo Tribunal Federal decidirá a definição do estatuto jurídico constitucional das relações de posse da área de tradicional ocupação indígena à luz das regras trazidas pela Constituição Federal de 1988. Não só isso, decidirá o futuro da demarcação de terras indígenas, ou seja, o nosso futuro, o futuro dos povos indígenas no Brasil. É um julgamento histórico para nós, povos indígenas, e para a advocacia indígena, que pela primeira vez ocupa espaço do Poder Judiciário para defender o seu próprio povo. Diante desse cenário, o Conselho Indígena de Roraima, que completou 50 anos de fundação, vem na qualidade de amicus curiae trazer ao conhecimento desta Suprema Corte a importância da demarcação das terras indígenas, trazendo como exemplo, uma vez que é muito citado nos julgamentos no Supremo Tribunal Federal, o caso Raposa Serra do Sol. Excelência, até hoje se fala muito do julgamento da Raposa Serra do Sol, que esta corte julgou com muita firmeza. Hoje podemos dizer que os povos indígenas da Raposa Serra do Sol podem usufruir dos direitos constitucionais reconhecidos no artigo 231 da Lei Maior. Podem dedicar suas vidas ao fortalecimento de suas instituições próprias, suas línguas, suas crenças, tradições, como a Constituição reconhece. Apesar de tudo isso, atualmente, o caso Raposa Serra do Sol tem sido alvo de constantes campanhas de difamação e ataques por parte de grupos interessados na exploração de terras indígenas no Brasil. Recentemente, autoridades ligadas aos setores econômicos, em razão da discussão do presente recurso extraordinário, voltaram a sustentar que os indígenas da terra de Raposa Serra do Sol estariam, entre aspas, fora da cadeia produtiva do arroz e que teriam ficado na miséria, sendo obrigados a deixar a terra indígena para sobreviver. Tais falas, senhores ministros e senhoras ministras, por preconceito ou por falta de informações, demonstram claramente a tentativa de deslegitimar a luta dos povos indígenas pela demarcação de suas terras tradicionais, um argumento sem fundamento no ordenamento jurídico brasileiro, que tenta jogar a culpa, inclusive, nos povos indígenas, como sendo, mais uma vez, entre aspas, empecilhos para o desenvolvimento do país. Isso apenas reforça a discriminação já existente em relação aos indígenas. Em razão do presente julgamento, suscita-se teses como a do marco temporal, para tentar limitar os direitos originários sobre a ótica do julgamento, inclusive, da Raposa Serra do Sol, como se ali o STF, o Supremo Tribunal Federal, tivesse pacificado o entendimento quando da interpretação do texto constitucional, no caso concreto, ou seja, um estatuto jurídico constitucional dos indígenas e direito à terra. Esta corte decidiu pela constitucionalidade da demarcação da Raposa Serra do Sol em área contínua, incorporando de forma exclusiva para aquele caso algumas condicionantes. Por isso, é de fundamental importância esclarecer que a decisão da Raposa Serra do Sol vincula apenas aquela demarcação, ao contrário do que sustenta o Estado de Santa Catarina e os demais amigos que defendem a aplicação de uma interpretação restritiva de direitos territoriais dos povos indígenas. Não é verdade que há uma jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Portanto, a tese do marco temporal significa a continuação de uma ideia colonizadora em relação aos povos originários, por meio de uma interpretação restritiva das leis do país e do texto constitucional. Mas todos os povos indígenas que estão mobilizados hoje confiam nesta Corte Maior, que julgará firmemente esse caso, respeitando os preceitos fundamentais do Estado Democrático de Direito e que reconhece os direitos dos povos indígenas. Vale destacar que não há dúvida de que o julgamento a favor da Raposa Serra do Sol foi fundamental para todos os povos indígenas do Brasil. Foi um marco histórico de reconhecimento de direitos indígenas, principalmente direito territorial, aplicando o desejo do constituinte originário, que teve a forte participação dos povos indígenas. Portanto, excelências, no presente julgamento, o Conselho Indígena de Roraima requer a consolidação da jurisprudência e a fixação de tese relativa a direitos constitucionais dos povos indígenas, para reconhecer que são originários os direitos dos povos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam,
e que a salvaguarda do caso Raposa Serra do Sol não possui efeito vinculante sobre os demais processos demarcatórios. E, por fim, a posse tradicional é suficiente para comprovar a tradicionalidade de ocupação conforme disposto no artigo 231 da nossa Lei Maior. Nestes termos, nós pedimos que a Constituição seja respeitada na sua íntegra. Muito obrigado.